Olá, estamos aqui com mais um episódio do podcast DCM Conecta, uma iniciativa aí de empresas que estão levantando o manifesto da digitalização no mercado da construção civil. O Clube Casa Design, que preparou esse local aqui que está maravilhoso pra gente. Auto QI Tecnologia, que também está aqui no evento mostrando toda a plataforma dela. A OnWeek, representada por eu, host desse evento, com a maior felicidade e orgulho de estar aqui entrevistando grandes nomes que vão aparecer aqui sobre a digitalização nessa nossa área de projeto. E também dizer que estamos aqui dentro da Glass South America e Esquadria Show. Sim, estamos dentro de uma feira aqui, ó. Tá acontecendo e tá agora. E isso me deixou ainda mais motivada de estar aqui recebendo todo mundo. Mas agora, eu quero falar para vocês e quero receber uma convidada muito especial, que eu gosto muito, a gente já fez alguns bate-papos, que é a engenheira Marielle. E ela vai falar sobre orçamento. Mas, peraí, orçamento é uma coisa digital, é uma coisa nova. Bom, eu vou deixar ela se apresentar um pouquinho, depois nós vamos explicar para vocês como assim orçamento faz parte da digitalização. Mari, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada, Ana. Um prazer estar aqui compartilhando, enfim, falar sobre essa área que poucos conhecem como realmente é, né? Então, o orçamento aí, as pessoas às vezes acabam achando que é algo muito complexo, muito difícil e que está atrelado com projetos, com arquitetura, com tudo. Então, é um prazer estar aqui compartilhando sobre isso. Mas assim, Mari, peraí, orçamento. Primeiro que orçamento não me parece ser nada novo. E outra coisa, o que tem a ver com arquiteto, né? Mas vamos deixar o pessoal aqui que nós vamos explicar tudo isso, né? Tudo a ver com a arquitetura e nós vamos provar. Mas, Mari, hoje fala o nome da tua empresa e o que você faz hoje? Que tipo de prestação de serviço você faz aí no mercado da construção civil? Tá, show. Então, hoje a gente tem a empresa Baseline Engenharia Civil de Custos. Então, é uma área bem específica da engenharia civil, né? Engenharia civil de custos. O que é custos? É toda parte, a gente faz um planejamento de custos antes da obra ser executada de fato. Então, você pode fazer todo o levantamento, tanto da parte de orçamento, de quanto que vai custar, de material, de mão de obra, fazer um planejamento, um desembolso, por exemplo, de quanto que vai ser esse valor que você vai precisar desembolsar para executar a obra no mês 1, no mês 2, no mês 3, enfim. Então, a gente faz todo esse planejamento antes da execução. Então, isso eu até gosto de falar, né, que assim como o projeto ele tem um nível de desenvolvimento, né, tem outros projeto legal, enfim, o orçamento também. Então, o orçamento você consegue ir refinando com as informações. E aí, com o orçamento, você tem as melhores tomadas de decisões de um projeto, porque você tem dados para tomar decisões. Então, na parte, por exemplo, de orçamento, de custo, que vale a pena, às vezes, trocar uma metodologia construtiva ou trocar até mesmo alguma especificação de alguma atividade em específico. Então, a gente já faz todo esse dimensionamento para que lá no final o cliente não tenha surpresa, às vezes, de acabar o dinheiro previsto da obra, mas não acabou a obra. Então, isso acontece muito, Ana, acontece muito. Eu acredito. Eu vejo isso. Eu vejo os clientes chegando ali. E eu acredito que os arquitetos veem muito isso. Porque eles praticamente, né, Mari, não, diferente de mim, de você trabalha com a área de orçamento. A minha empresa trabalha muito na parte de projetos complementares. Tudo que a gente faz nasce da arquitetura. Sim. O arquiteto ele é o primeiro, geralmente, contratado nesse grupo de profissionais, né? E tudo nasce lá com ele. Agora me diga, Mari, até agora não, né? Que não é nesse momento, mas assim, sempre como foi feito esse trabalho de engenharia de custos antigamente? Vamos dizer assim, antes da metodologia BIM, ela está forte como está hoje no mercado, né? Como é que era feito esse trabalho? Certo. Na verdade, assim, depende muito de cada cliente, de cada construção, cada tipologia. Mas a maneira mais simples de fazer um orçamento para você ter um norte, né, um valor por metro quadrado vezes a área construída. A partir do momento que você tem um volume de massa, você consegue já ter uma previsão do custo daquela construção. Então, essa é uma conta mais básica e que muitos acabam utilizando isso como um orçamento de obra e que acaba não funcionando, porque realmente cada obra tem as suas particularidades, mas é um primeiro momento. Mas antes do BIM, né, como que é feito? É pegado realmente todos os projetos, então, por exemplo, em cima da arquitetura, faz o levantamento da alvenaria, faz o levantamento. Levanta os quantitativos na mão, ali no CADzão, mede coisa por coisa e vai botando tudo isso numa planilha. Exatamente. Então, isso, certo? É isso. Então, você tem basicamente uma estrutura. Então,
as atividades que vão ser desenvolvidas na obra, que a gente chama de EAP, que é a Estrutura Analítica de Projeto, e aí a gente tem todo o desenvolvimento de todas as atividades. Então, todas essas atividades para o andamento da obra, elas precisam ser quantificáveis, né? Então, você acaba quantificando. Então, pega no AutoCAD, vai levantando alvenaria, reboco, quantos metros quadrados de piso, de revestimento, gesso, tudo. Tudo medido ali e tal, e botado na planilha. Tudo medido. Manualmente, através ali do AutoCAD. Então, essa é a maneira tradicional de fazer o orçamento. Fazer os levantamentos, primeiramente, porque o orçamento nada mais é, Ele nasce daí, né? Nasce daí. Então, para um orçamento, você precisa ter um quantitativo e um preço de referência daquilo que vai ser executado. Então, a gente precisa do quantitativo, e o quantitativo, antes do BIM, era feito aí tudo de forma manual na raça. Deixa eu te perguntar ainda desse forma manual na raça, antes da digitalização aí, né? Isso era uma etapa importante, porque sem ela tu não conseguia evoluir o restante. Na verdade, ela é uma etapa pré-requisito para as outras, né? E ela levava um certo tempo, eu acredito. Sim. De todas as etapas aí, né? Sim, com certeza. Tem obras aqui que vai depender muito do tamanho da obra, claro, né? Claro. Mas é um processo que leva um certo tempo para você estudar todo o projeto e fazer esse levantamento. Então, a gente até comentou aqui, por exemplo, da arquitetura, mas não é somente a arquitetura. Então, tem o projeto estrutural, tem o projeto hidráulico e elétrico. Então, tem todos os projetos a serem ali realmente contemplados. Então, essa metodologia de fazer levantamentos dessa forma, você acaba... no caso, se estendendo um pouco mais no processo, porque você precisa extrair todas as informações para depois conseguir elaborar um orçamento. Entendi. Legal. Então, nós já entendemos como era feito o orçamento de obras no método antigo, método de projetos feitos em CAD, sem a digitalização ainda ocorrendo forte. Mas eu ainda não... beleza, mas... Eu, arquiteto, eu faço meu projeto, ok, não é problema meu, isso é problema de quem está levantando os quantitativos, né? Mas vamos fazer o seguinte, eu acho que a gente já vai conseguir trazer o arquiteto para esse mundo aqui. Agora vamos pensar o seguinte, e agora com o BIM? Como é que ocorre isso? Vamos pensar que agora o cenário contrário. Tudo aconteceu, um projeto desde o começo, desde arquiteturas, complementares, esse projeto todo aconteceu dentro de plataforma BIM, está 100% compatibilizado e modelado adequadamente com todas as informações necessárias para um orçamento de obra. O que mudou daí para isso? De um projeto em BIM, de um projeto lá, plataforma 3D, digamos assim, que é o que o pessoal enxerga hoje, para aquele projeto CAD. O que muda isso na parte de orçamento? Legal. É legal compartilhar isso, porque, na verdade, muda todo o processo. Por que muda todo o processo? Então, o que a gente faz na metodologia BIM? A gente, basicamente, acaba utilizando todas as informações já do projeto para que a gente consiga fazer todo esse planejamento de custos. Então, a gente, basicamente, tem uma otimização muito grande do tempo de quem está fazendo um orçamento e um planejamento, porque essas informações já vão estar no modelo. Então, a gente otimiza muito tempo nisso, porque basicamente quando a gente faz já na metodologia BIM, já vem todas as informações de maneira adequada, claro, precisa vir de maneira adequada. Pensando no melhor cenário. Pensando no melhor cenário aqui. Então, isso já vem pronto. Então, aquele tempo que eu levaria para fazer no levantamento manual não existe mais. Então, você corta e não cortar, mas você otimiza ela absurdamente. Absurdamente. Então, você acaba contabilizando algumas coisas por fora, como custos indiretos, que são coisas que não são modeladas, mas isso reduz drasticamente o tempo de você ter um orçamento de uma obra. Então, hoje, o que a gente percebe? Com a metodologia BIM, desde quando já está na parte de modelagem, já tem o início ali dos projetos, você já consegue ter essa noção de custo da obra, porque você já está com os custos atrelados ao modelo. Já dá para ter, inclusive, essa tabela, né, de alguns valores lá durante o processo de projeto, para tu já estar vendo como é que está funcionando o pico desses valores na fase projetual, né? Exatamente. A gente consegue fazer essas projeções dos custos, e aí quando você vai dando andamento nos projetos, vai aumentando o nível de detalhamento, você vai também refinando os custos, que às vezes pode ser para cima ou, né, para baixo. Então, isso é bom porque você tem um parâmetro. Então, se você tem uma meta, por exemplo, de construção, de retorno, de viabilidade de determinado empreendimento, se algumas coisas acabarem saindo do esperado, você já tem isso
de maneira, basicamente, em tempo real do projeto, das adequações do projeto, porque daí você já consegue acompanhar os custos também. Então, isso facilita muito nas tomadas de decisões. Eu vou fazer um resumo aqui, Mari, assim, de forma bem básica, bem didática, para quem ainda não está no mundo BIM. Tá. Então, basicamente, quando eu faço um modelo, o arquiteto faz um projeto arquitetônico, modelado corretamente dentro da metodologia BIM, com as informações que precisa ter. E os complementares são feitos também dentro dessa metodologia. Isso chega lá para você, esse arquivo, que são basicamente os IFCs, que são os arquivos universais do mundo BIM hoje, né? Exato. Ele chega, você coloca lá dentro de uma plataforma, dá um clique, porque você já tem o seu template e tudo, você consegue já extrair, sei lá, 95% desses quantitativos, aí você vai fazendo seus ajustes. Sim, tendo o alinhamento. Assim, bem básico, tá? Bem básico. No mundo ideal. Isso aí, no mundo ideal. É isso. No mundo Só ideal. para o pessoal entender o que acontece, né? Se for bem feito, né? Sim, se for bem feito no mundo ideal, sim, você já tem o seu template e você já consegue ter essa previsão dos custos basicamente em cima do projeto. Mas claro que precisa ter uma validação, assim, né? Como projeto que são feitos em softwares, tem as suas validações que precisam ser feitas para realmente poder utilizar. Mas é um tempo que você acaba, no caso, tendo mais no gerencial, na validação mesmo, por exemplo, focando energia talvez em buscar economias. Exato. E não aonde que precisava focar, né? Aonde que precisa realmente focar, exatamente. Aonde que traz o ganho para o cliente, para o construtor, incorporador que seja, né? Exatamente. Não ali medindo linha por linha de parede para levantar quantos tijolos que vai. Exatamente. E também é aquela questão, né? Você alterou ali o projeto, por exemplo, o Meu modelo, Deus. você já alterou também automaticamente o orçamento. Automático. E se eu faço isso lá no CAD, o que acontece? Você precisa levantar tudo do zero porque mudou tudo. Que doído esse retrabalho aí, né? É doido demais. Tá, mas olha só, eu quero dizer assim, até agora, talvez, arquiteto, se você não entendeu ainda, vamos lá, o que pode dar de ganho para ele, eu quero dizer aqui que eu vejo duas grandes oportunidades de mercado. Primeiro, se você já é o arquiteto que está entrando nesse mundo BIM e começa a prestar esse serviço, como é que o incorporador ou um construtor, ele olha para esse profissional, né, que já faz um modelo, que já está ali respeitando, que sabe o padrão da construtora, que vai lá, vai respeitar e vai trabalhar um modelo todo próspero para quando chegar na mão da parte de orçamentação, da engenharia de custos, isso está resolvido. Gente, isso é uma proposta de valor gigantesca. Demais. Não é? Não estamos falando assim, ó, para você ganhar o seu cliente, fidelizar ele, continuar prestando esse serviço na Torre 1, na Torre 2, no empreendimento 4, 5, e inclusive esse cara muitas vezes te indicar ainda para outros empreendedores da construção civil. Sim. Correto? Correto. Porque, Mari, me diz, hoje do que chega na tua mão para tu fazer aí de orçamentação aí de incorporadores, né? Quantos por cento já vem dentro dessa metodologia BIM que está alinhado? Mais ou menos, assim, né? Eu sei que não é uma estatística que tu precisa levantar, mas mais ou menos, cada 10 projetos, quantos vem com arquitetura já super bem resolvida em BIM? Super bem resolvida? Olha, eu diria que menos de 10%. De 10, 1. É. Né? Ou seja, galera, olha aqui o mercado, olha o potencial de mercado que se tem. E Mari, deixa eu te falar. E aí, o que acontece? Vamos lá, veio. Esse cara, ele já tá no topo aqui, já tá na frente como proposta de valor pro cliente dele. Cara, e não é a gente que precisa falar isso, né? Porque quando chegar em ti, que tu foi contratada para fazer a gestão de custos lá, o cliente vai falar contigo e tu vai falar do modelo deles nativamente, sem precisar organicamente, né? Tu vai dizer assim, não, pô, esse modelo veio legal, veio ajustar. Tu vai elogiar o trabalho do arquiteto, digamos, sem precisar fazer isso. Porque tu vai ter que dar esse feedback pro cliente e tu já vai mostrar. Então, vai afinando a equipe dele, né? Agora, vamos pensar ao contrário, Mari. Quando não chega, né? Os outros 9 que não estão chegando, né, para o cliente. Mas o incorporador, ele quer já uma metodologia BIM, porque não só por causa do levantamento de custos, mas por causa de compatibilização, assertividade de materiais e tudo que vai acontecer. O que é feito nesses casos? Então, 9 deles não vêm. O que o incorporador ele faz? Ele contrata alguém para fazer daí? Olha, vou falar aqui que vai depender muito do nível de desenvolvimento que está o projeto. O que acontece muito é, por exemplo, de a gente ter projetos que chega já e já está basicamente tudo resolvido. Então, é difícil a gente pedir, né, solicitar alteração no projeto de arquitetura que foi modelado de tal forma para que se faça essa correção para depois a gente fazer o próximo processo, que seria, no caso, o orçamento, digamos assim. Então, quando vem dessa forma, a gente tem que considerar, olha, ou vai ter que readequar o modelo,
refazer todo novamente, porque às vezes, dependendo aqui da parte da modelagem, às vezes recompensa até modelar novamente do que fazer correção de um certo modelo. Então, isso precisa vir já desde o início. Por isso que é importante, por exemplo, o engenheiro de custos, que é o que a gente faz basicamente uma construção virtual com todos os custos atrelados. Uma simulação da obra, né? É uma simulação da obra. Então, isso já tem que entrar desde o início. Então, quando nasce, por exemplo, um projeto que vai começar a parte da arquitetura já na metodologia BIM, já com os complementares, o ideal é que já tenha um engenheiro de custos, para que rode tudo isso, todo esse processo. Ou um gerente BIM, que seja da construtora, alguma coisa, que ele já vai estar ligado em todas essas premissas de um plano de execução do que precisa ser feito ali para o modelo rodar, né? Exatamente, porque hoje o que a gente vê do mercado é que muitos não chegam também até esse nível de executivo que a gente precisa, porque realmente não tem, ou às vezes não foi alinhado isso no escopo, ou às vezes por falta de conhecimento, né, enfim, então isso acaba gerando retrabalho futuramente. Então isso é uma coisa que tem que ser alinhada já desde o início, porque é a maneira que é montado o modelo, basicamente, né, em palavras simples aqui. Eu vou dizer mais uma coisa que agrega demais a arquitetura, na minha opinião, aqui. Primeiro a gente falou do grande diferencial que é, né, o arquiteto que já trabalha dentro da metodologia BIM, a digitalização ali no processo, e saiba falar disso, saiba se comunicar, inclusive o vocabulário muda muito, né? E como ele bota uma autoridade pro construtor, pro incorporador que está contratando ele. E o segundo, Mari, que eu queria botar aqui, é um mercado que está em aberto no momento, que é o mercado das modelagens BIM, né? Eu conheço alguns escritórios dos arquitetos que eles têm feito o seguinte, Mari, olha só. Chega lá um incorporador deles, né, um cara construtor de torre residencial, e ele diz assim, olha, eu tenho um projeto arquitetônico aqui, mas não tá em BIM, mas vocês fazem em BIM, né? Aí fala, não, nós fizemos, aqui é o nosso escritório, já faz tudo, né, e tal. Tá, mas é que agora já tá tudo aprovado, eu quero fazer, mas vocês fazem a modelagem? Veja bem, eles fazem. A intenção deles não é trabalhar com modelagem, mas aí o que eles fazem? Eles entram nessa construtora, fazem a modelagem para compatibilização e para gestão de custos. E aí, o que acontece no próximo empreendimento da construtora? Vai querer adotar o BIM. Ela vai adotar o BIM. Ela chama quem? Ela chama aquele cara que ela já teve, né? Aquele arquiteto ali, meu amigo ali, parceiro que já teve esse contato, que ela viu o trabalho que foi feito, ela viu a assertividade que veio e para de fazer com aquele cara que estava fazendo em casa. Gente, isso vai acontecer. Você vai ser morto por esse movimento se você não entrar no BIM. Exatamente. Né? Então, assim, o BIM... Depois que ele chega, ele é meio dolorido no começo, você tem que entender umas coisas, definir coisas que você não estava preparado antes para definir no começo. Mas eu não conheço uma construtora, Mari, que não tenha migrado para o BIM, seja para fazer arquitetura, compatibilização, que tenha sentido um certo desconforto naquele início, mas que pensou depois, não, eu não vou mais fazer esse BIM, eu vou voltar a fazer do jeito que eu fazia antes. Tu conhece alguma que aconteceu isso? Não. Não conhece. Ela continua ali, continua com a aprendizagem e vai fazendo. Então, você ganha o mercado. Fora que tem gente ganhando dinheiro modelando. Sim. Quando chega pra ti hoje, tu não tem uma etapa da tua empresa que faz modelagem hoje e gera um custo por isso? Exatamente, tem. Por quê? Porque isso agrega muito valor. Isso agrega muito valor. Então, hoje, quando os projetos já chegam no 2D mesmo... No CAD, vamos lá. No CAD. O nosso posicionamento de empresa é fazer construção virtual com os custos atrelados. Então, se por acaso o cliente não tem isso, a gente já tem na nossa empresa a parte da modelagem. Então, a gente modela a arquitetura, pelo menos, porque a arquitetura, ela representa aí, conforme o nosso portfólio já de empresa, de 55% a 70% do valor total. Todo o custo da obra está no projeto arquitetônico. Vem do projeto no mínimo, do né? projeto arquitetônico. Então, a gente já percebeu que isso é o grande foco. Então, é isso que eu preciso resolver e que tem mais realmente detalhes que precisa entender da arquitetura, enfim, que precisa realmente ter os custos atrelados a cada item desses. Então, a gente percebe que isso agrega muito valor de entregar, basicamente, imagina só, eu te passar aqui, Ana, um projeto em 2D e um orçamento aqui em planilha, levantado lá com o valor e tudo mais. Você vai olhar assim, meu Deus, o que eu vou fazer com isso daqui? É o que eu digo, né, Mari? Hoje é engraçado, né? Porque às vezes parece que mas o que tem de mais o projeto em 2D, orçamento planilha? Digo, gente, meu Deus, hoje a gente pede comida pelo iFood, a gente tem banco digital, e aí a gente tá usando planilha e planta CAD para fazer construções que são absurdas. No iFood eu gasto R$100, né, exatamente, numa compra. E ali que tem tudo, a gente não tem, né, não tem. Óbvio que tem, mas não se usa, não tá se acostumado a usar a digitalização, a tecnologia em prol da gente. É quase que uma coisa surreal, né? Que isso não esteja acontecendo assim automaticamente para tudo. Sim.
E agora imagina agora eu te entregar. Tá. Eu já tô triste com essa entrega aí. Já tá triste. Já tá triste. Agora imagina eu te entregar, por exemplo, um empreendimento que você vai conseguir visualizar ele em 3D, pelo menos toda a arquitetura, pelo menos, no mínimo a arquitetura. E você vai conseguir visualizar todo em 3D e todas as etapas já com os custos de construção. Ou seja, você clica lá, pessoal, é um nível assim que você clica lá numa peça, numa parede, numa janela, você clica lá, ele diz pra você, janela de correr tanto por tanto, não sei o que, tamanho, fabricante, preço. Preço, já tá o valor, então... Num clique você pode dar no WhatsApp, nos modelos de FC, a gente hoje abre no Zap, tá? No Zap, não precisa nem ter aplicativo específico. Às vezes o pessoal acha que tem que sair comprando muito software. Não tem que comprar nada. Não. E aí você consegue visualizar. Então, dentro da atividade, por exemplo, vamos supor aqui, se seleciona lá alvenaria. Vou fazer a contratação da alvenaria agora, material, mão de obra, enfim. Então, se você clicar lá sobre a alvenaria, já vai mostrar todas as alvenarias do projeto, todas as dimensões, o que você precisa comprar, qual que é o valor de material, qual que é o valor de mão de obra. Então, aí você tem basicamente a gestão da obra na sua mão. Você tem a ferramenta ali adequada para você fazer todo esse controle. E uma dor muito latente no mercado é achar que vai gastar X e vai gastar 2X. Então, triste, mas acontece. É raro, mas acontece. Mas o que acontece na modelagem BIM? A gente tem toda a rastreabilidade. Eu gosto muito dessa palavra. Rastreabilidade e transparência, porque você consegue visualizar. Então, diferente de uma planilha que você não vai saber nem se encontrar onde você está, quando está num modelo 3D com os custos atrelados, você consegue até entender mais sobre a obra, o que você precisa realmente focar as energias também na construção referente a custo. Legal, Mari. Então, acho que o nosso tempo foi aqui. Já, né? Passou tão rápido. Caramba. Meu Deus, não é possível, né? Mas vamos lá, pra gente fazer um resumo aqui, pra, né, deixar claro a oportunidade que se tem com a arquitetura digitalizada aqui, modelos BIM de arquitetura, né? Gente, primeiro, o grande diferencial do mercado, né? Diferencial. A construtora não volta atrás, pessoal. Ela entra numa vez e fica. E ela tá buscando, inclusive, profissionais para digitalizar aquilo que não está digitalizado. E você vai perder campo para esses profissionais. Sim. O legal de compartilhar aqui, eu acho que da parte da arquitetura, é que, assim, às vezes... vamos supor aqui que os arquitetos, eles ainda não estão no mundo BIM. Ok. Eu vejo que você não precisa cair de paraquedas já com todo mundo fazendo aquela colaboração, aquela coisa. Não, você pode ir por passos. Dá o primeiro passo, primeiro passo. Primeiro modelo a arquitetura, entende? Porque o projeto em 2D é diferente do projeto em 3D. Você tem outros requisitos, você está lidando com algo tridimensional. Então, muda algumas coisas. Então, primeiro, vai de passo em passo, realmente... para ir nas maturidades, né? Então, a maturidade, primeiro, é você ter o primeiro modelo, modela, entende. Segundo passo, entregou para o cliente vai gostar, já é um pouco já diferenciado. Uma coisa que você falou, realmente... a gente até fala com as pessoas que trabalham em BIM. Quem trabalha com BIM não volta mais, esquece. Não dá. E isso é a mesma coisa com o cliente. Então, o cliente, tendo essa evolução, vendo que você já tá, já é um diferencial, já agregou valor na entrega. A próxima vez, já pega os complementares, já faz um jogo, já começa a entrar em colaboração. Então, eu vejo que tudo é um passo de cada vez. Então, às vezes, o pessoal tem uma ideia, é algo muito complexo, não, o BIM é muitos requisitos, aquela coisa toda. Você não precisa, você tem que dar um passo cada vez. Isso aí. Você tem, é um processo, então... Conselho. É um grande conselho, porque você dando um passo, ali a pouco você já tá dando 2, 3, comparado com os outros profissionais que não deu nenhum. Você já tá na frente. Você já tá na frente. Sim. E isso é um tremendo diferencial. É uma coisa que a gente até aplica na nossa empresa, que a gente vê que realmente brilha os olhos do cliente quando ele vê algo que é mais visível, que ele é mais... visual, né, uma construção virtual digitalizada, então isso realmente é um diferencial e que tem muito a crescer. O cliente ele que fazer na construção, utilizar a metodologia BIM, ele não vai querer mais contratar depois projetos que não é nessa metodologia. Legal, Mari, agradeço demais. Deixa o teu contato aí se o pessoal quiser saber um pouquinho mais da tua empresa ou de engenharia de custo, como é que ele te procura? Certo, vou deixar aqui 2 perfis, pessoal. Vou deixar aqui da nossa empresa, que é a Baseline.eng de custos. Então, vocês podem pesquisar lá pela gente no Instagram. E também temos o perfil eng.marielle. Então, eu compartilho lá tudo sobre também engenharia de custos, né? Para profissionais que querem entender mais desse mundo. A Ana acompanha. Então, a gente tem essa base tanto da engenharia, o profissional, quanto também a nossa base de treinamento, porque realmente falta profissionais. E a gente também capacita realmente nessa parte, utilizando já o BIM, trazendo aí a parte já dos custos e planejamento envolvido também.
É isso aí, pessoal. Faltam profissionais. Falta. Então, let's bora, vamos fazer acontecer, vamos beber. Quem chega no posto primeiro bebe água limpa. Esse é o resumo desse podcast. Realmente. Então tá, e até o próximo episódio. Valeu! Valeu, pessoal.